Olá, alunos, professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula aí para a segunda série do ensino médio, né? Com aulas aí do novo ensino médio, né? Falando aí sobre os componentes, né? Aprofundamentos, itinerários, como vocês estão aí habituados de ver desde o início deste ano letivo. Vamos lá para a tela para ver aí o que nós vamos falar hoje. Nós vamos dar continuidade à atividade 3, falando aí sobre indicadores demográficos, né, sendo aí o desenvolvimento 4 e a aula 5. Né, essa vai ser a última aula da atividade 3. Lembrando aí que o meu nome é Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia do Centro de Mídias. O aprofundamento que faz parte desta aula é hashtag Quem Divide Multiplica. Nós temos aí a unidade curricular 1, números também importam, sendo do componente curricular 3, demografia, investigação das populações humanas. Então é isso aí, vai ser a última aula aí da atividade 3, né, desse tema aí que nós abordamos aí sobre indicadores demográficos, né? E aí nós vamos depois partir aí para a atividade 4 e aí para ter outro tema a ser abordado. Vamos lá para a tela que a gente vai ver aí as habilidades do nosso tema aqui, né? Habilidades dos eixos estruturantes, que faz parte aí a investigação científica. Então tá lá, habilidades de conhecimentos gerais 01, 02, 03, 06 e 12. Eu sempre gosto de lembrar que essas habilidades estão no mapa aí do hashtag Quem Divide Multiplica, né? E aí vocês podem ver aí, quem tiver interesse, da descrição dessas habilidades. Vamos lá para a próxima habilidades, que são as habilidades do currículo paulista. Nós temos aí as habilidades que fazem parte aí das ciências humanas, sociais e aplicadas 205, 402 e 404. O objetivo é que se espera-se que os alunos se deparem com a articulação da demografia com a estatística, por isso é de grande relevância que os estudantes tenham percepção sobre a importância dos estudos estatísticos para a demografia. Interessante, né, que a gente está retratando isso desde o início da atividade 3. Tá? E para dar uma continuidade a esse tema que nós estamos abordando, nós vamos ver aí um vídeo também do IBGE Explica, né, dando aquela sequência dos vídeos do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável. Dessa vez o ODS 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. Daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 8, Trabalho Decente e Crescimento Econômico. O objetivo é, até 2030, promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todos e todas. Mas afinal, o que é crescimento econômico sustentado e sustentável? Bom, crescimento econômico sustentado significa que ele ocorre a uma taxa que permite a manutenção desse avanço ao longo do tempo. Envolve diversos aspectos, como o equilíbrio do nível de preços. Ficou confuso? Ora, imagine que um governo de um determinado país resolva realizar pesados investimentos financeiros em um determinado ano. Nesse ano, o PIB desse país será substancialmente elevado, certo? Só que isso gera uma tendência de aumento da inflação e, dependendo dos recursos disponíveis, um rombo futuro no orçamento, o que pode gerar uma recessão com sérias consequências. Isso é diretamente associado ao aspecto da sustentabilidade do crescimento. Afinal, não seria justo deixar a conta do crescimento de hoje para as gerações futuras. Além disso, é necessário trabalhar para que o ciclo produtivo e econômico não se encerre por causa do mau uso dos recursos e insumos. Esses são aspectos relacionados ao desempenho de países. Mas e quanto aos indivíduos que promovem esse crescimento? O ODS 8 também se preocupa com eles, ao buscar a inclusão, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente. O crescimento econômico é inclusivo quando pressupõe a presença dos mais diversos grupos dentro do mercado de trabalho, além de micro, pequenas e médias empresas. O direito ao trabalho é um direito já previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que se relaciona com a dignidade da pessoa humana. Por ser um direito universal, o emprego pleno deve ser almejado sempre. A produtividade, por sua vez, é relacionada com a eficiência e eficácia do trabalho. Assim,
O emprego pleno e produtivo beneficia tanto aos trabalhadores como aos seus países. Por fim, e isso é de extrema importância, o trabalho deve ser decente. Mas quais são, afinal, os pressupostos de um trabalho decente? Este é um termo cunhado pela Organização Internacional do Trabalho, que se baseia na promoção e cumprimento dos direitos fundamentais no trabalho, na remuneração e emprego dignos, na proteção social e legal e no diálogo adequado entre empresários e trabalhadores. Mais do que isso, ele pressupõe erradicar o trabalho forçado, acabar com a escravidão moderna e o tráfico de pessoas e assegurar a proibição e eliminação das piores formas de trabalho infantil. Embora o número de crianças de 5 a 17 anos que trabalham tenha diminuído de 246 milhões em 2000 para 168 milhões em 2012, o trabalho infantil continua sendo uma preocupação séria. Mais da metade dos trabalhadores infantis, 85 milhões de crianças, participam de trabalho perigoso, e 59% delas trabalham no setor agrícola. Para um mundo melhor, busquemos então atingir o objetivo 8. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir e compartilhar para nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima! É isso aí, né? Mais um vídeo aí do ODS, né? Dessa vez falando sobre trabalho, né? Que é importante nessa relação demográfica, né? Então, a distribuição da população, ela acaba também refletindo aí nas condições de trabalho, né? Então, essa questão de trabalho decente, crescimento econômico, né? É muito importante aí quando a gente retrata a questão da população. Falando em renda, né? A gente vai se basear das aulas de hoje, no caso dessa atividade, em cima do rendimento aí. Então vamos dar vários exemplos para vocês aí. Então vamos ver aí o rendimento mensal real do trabalho. Então vamos lá para a tela, né? Vocês estão acompanhando aí. Então tá lá, o rendimento médio mensal real do trabalho. Em 2019, o rendimento médio mensal real do trabalho do 1% da população, com os rendimentos mais elevados, era de R$ 28.659, o que corresponde a 33,7 vezes o rendimento dos 50% da população com os menores rendimentos, que gira em torno aí de R$ 850. Em 2019, a massa mensal de rendimento habitual foi de aproximadamente 213,4 bilhões de reais, 2,2% maior que a estimada para 2018 e 12% maior que a de 2012. Já a massa mensal de rendimento domiciliar per capita alcançou 294,4 bilhões. A parcela dos 10% com menores rendimentos da população detinha 0,8% dessa massa, enquanto os 10% com os maiores rendimentos detinham 42,9%. Quando a gente observa esses números aí, tá claro, né, bem nítido, né, a diferença aí, a discrepância aí, né, daquele 1% da população que ganha acima aí de R$ 28 mil da época, né, tem que lembrar que essa pesquisa aí do PNAD contínuo é de 2019, então são com dados de 2018, né, então esse valor aí, né, que é da época aí de R$ 28.659, ele está aí no patamar de 1%, né, de toda a população lá que tem renda, né, enquanto que 50% da população, né, recebe em torno aí de R$ 850. Então a gente vê aí, né, a discrepância aí de renda, né, entre os que mais recebem e os que menos recebem, tanto em quantidade, né, como na relação de valores, né? Então é preocupante essa relação aí de valores e o quanto, né, a maior parte da população brasileira recebe um valor até menor do que um salário mínimo, né, e em relação à economia do país, né, porque a questão do rendimento, né, econômico do país, ele vai ser reflexo da renda do trabalhador. Então, se o trabalhador não tem renda para consumir, fica difícil também o país produzir, né? Porque senão ele vai ter que ficar dependendo de exportação. O que na realidade nós temos um mercado consumidor, né, com um valor agregado muito alto na quantidade de população, né? Então poderia sim, né, fazer com que essa renda média mensal de alguma maneira aumentasse. É lógico que tem vários problemas engajados aí, né, como a questão da previdência, como a questão da saúde, né, de investimentos na educação.
né? Mas isso aí sempre é um projeto, né, de política pública de longo prazo. Vamos lá para a próxima tela, que eu vou trazer aí um gráfico mostrando para vocês aí pessoas com rendimento proveniente de outras fontes da população residente por tipo de rendimento em porcentagem. Tá? Dados aí de 2019. Então vou mostrar aí os maiores por região. Então no caso do norte, né, a maior porcentagem aí de rendimento vem de outros rendimentos, que é de 10,2%. No nordeste, o maior rendimento vem de aposentadoria e pensão, 13,9%. No sudeste, também a mesma coisa aí, né? O maior rendimento aí de fontes vem da aposentadoria e pensão, 15,7% da população. No sul, também temos aí a aposentadoria e pensão com 18,3%. E no centro-oeste também a aposentadoria, né, temos aí na sua maior parte com 11,5%. Quando nós olhamos para esses valores, né, nós temos que analisar que tem uma boa porcentagem da população, né, não é a maioria, né, mas já tem aí uma boa porcentagem da população, né, recebendo através de aposentadoria e de pensão, né, e alguém tem que, logicamente, arcar com isso, né, porque a gente sabe que mesmo que os aposentados trabalhem, é um rendimento, né, da aposentadoria que sai da Previdência e tem que ser bancado por alguém. Vai ser bancado por quem? Pelos trabalhadores, né, que pagam Previdência. E se não houver, né, um equilíbrio entre gastos de aposentadoria com o que se arrecada para futuras aposentadorias, a tendência é que haja um déficit previdenciário. E quando a gente olha para esse gráfico e vê que boa parte das rendas da média das regiões mostra que depende de aposentadoria e pensão, precisa se preocupar muito com essa questão aí da Previdência, tá certo? Então, por isso que precisa ter aí ser uma relação muito forte entre o que tem de aposentados e dos trabalhadores. Vamos lá para a próxima tela, que nós temos um outro gráfico aí retratando, né, nessa relação aí de rendimento médio mensal real de todos os trabalhos, mas aí por nível de instrução. Então nós temos lá um rendimento de ensino superior completo de mais de R$ 5.100 para quem tem aí o ensino superior completo, desculpa. E o que tem sem instrução, R$ 918. E aí vai ter aí outros rendimentos aí, né, com fundamental completo, incompleto e tal. Mas vamos dar aí uma ênfase do que é sem instrução, que é de R$ 918, com de R$ 5.108. Então, basicamente, uma pessoa que tem o superior completo, recebe em torno de 4,5 vezes mais do que que não tem instrução nenhuma, né? Então ele acaba tendo um trabalho aí, né, da mesma proporção da sua instrução escolar. Por isso a importância da instrução escolar, né? Então quanto mais instrução escolar você tiver, maior a chance, não é garantido, a chance de você ter aí uma melhor renda, né, como mostrou lá o gráfico. Então quem tem superior completo, ou seja, quem teve um nível de escolaridade maior acaba tendo um rendimento bem maior para quem nunca teve escolaridade, ou até para quem teve uma certa escolaridade e não atingiu aí um nível superior, tá certo? Vamos lá para a próxima tela, que tem aí um gráfico bastante interessante, que ele mostra assim, ó, os 20 maiores rendimentos, né, eles estão aí com a os maiores valores agregados aí nos seus rendimentos, tá certo? Então, os 20% que recebe mais rendimentos abocanha aí uma maior porcentagem desses rendimentos, que está em preto, né, as bolinhas pretas. Vendo as bolinhas laranjas, a gente observa que os 20% menores rendimentos, no seu total, tem, né, pouco rendimento, né? Então, ou seja, é aquilo que a gente viu naquele gráfico, né, aquele primeiro gráfico anterior, né, mostrando aí a diferença, né, de quem mais recebe e de o que menos recebe, né? Então, enquanto 1% da população tem um ganho acima de R$ 28 mil, dados do PNAD de 2019,
aí a gente observa que 1% da população, 50% da população tem aí em torno aí de uma renda aí de um pouco mais de R$ 800. E aí cai naquela situação que a gente viu no gráfico. Põe o gráfico aí de novo, Jojo, só para a gente relacionar. Tá aí, ó, tá vendo? Ó? Então veja aí, né? Muito mais bolinhas pretas para os 20 maiores rendimentos, né? E poucas bolinhas amarelas aí para os 20 menores rendimentos, tá certo? E isso, lógico, mostra mais uma vez, né, a falha na distribuição de renda do nosso Brasil. Tá certo? Isso nós estamos falando no contexto geral, tá? Pode voltar aqui para mim. A gente está falando no contexto geral, né? Poderia tá dando outros exemplos, como a gente vai dar agora, por exemplo, né, na questão aí de rendimento médio de trabalho por situação aí. A primeira que a gente vai ver é segundo o gênero. Então vamos lá colocar na tela. Então nós temos lá as moedinhas amarelas. Olha lá que interessante, né? Cada moedinha equivale a R$ 30. Do lado dos homens, tem também moedinhas azuis. Essas moedinhas azuis é a diferença, né, que o homem ganha da mulher. Né? Então até em amarelo tem lá 66 moedas para homens e mulheres. Né? O que equivale a R$ 1.980. Né? Porque cada moeda tem R$ 30. Só que os homens têm as moedinhas azuis, que são, né, a diferença do salário entre homens e mulheres. Então os homens, né, de acordo com as moedinhas aí, ganham em média R$ 2.550, enquanto que as mulheres R$ 1.980. É a média de salário no Brasil, segundo o PNAD aí, desse caso aí, né, de 2020. Tá, então vejo, ainda existe uma discrepância salarial entre os gêneros, né, entre homens e mulheres. Na próxima tela, aí a gente vai ver um outro, né, segmento, que é segundo a cor ou raça. E aí nós temos a branca, a preta e a parda. Na branca nós temos 90 moedinhas, o que equivale a R$ 2.700. Né, enquanto que nós temos aí na cor preta, né, para quem é de cor preta, 56 moedinhas, R$ 1.680. E aí nós temos na parda 57,5 moedinhas, bem próxima da preta, R$ 1.725. Então, além de nós temos aí uma diferença entre homens e mulheres, nós também temos uma diferença através das cores. Então, os brancos recebem mais que pretos e pardos, né? E a diferença ela é bastante elevada, né? Chegando aí mais ou menos a quase 80% de diferença. Então é mais grave ainda, né, se a mulher, se o trabalhador, a trabalhadora no caso, ela for mulher, preta ou parda. Para vocês terem essa diferenciação aqui na questão de rendimento aqui do nosso país. Vamos lá para a próxima, que é aí o nível de escolaridade, que é mais, né, tem mais diferencial, já a gente já viu aí no gráfico anterior. Então vamos lá, ó, sem instrução, tem lá 30 moedinhas, vão ser R$ 900. Ensino fundamental completo, 50 moedinhas, R$ 1.500. Vejo que é quase o dobro. Ensino médio completo, 62 moedinhas, R$ 1.860. Ensino superior completo, 180 moedinhas, R$ 5.400. Então vejo que, né, a importância, né, de se estudar aqui no país ou qualquer parte do mundo, para você ter aí uma melhor renda, né, através do seu trabalho e do seu nível de instrução. Vamos lá, pessoas ocupadas. Na próxima tela, tá lá, ó, são classificadas como ocupadas na semana de referência aquelas que, nesse período, trabalharam pelo menos uma hora completa e foram remuneradas em dinheiro, produtos, mercadorias ou benefícios, moradia, alimentação, roupas, treinamento, entre outros, ou em trabalho sem remuneração, direta em ajuda à atividade econômica de membro do domicílio, ou parente que reside em outro domicílio, ou ainda as que tiveram trabalho remunerado, do qual estavam temporariamente afastadas nesta semana. Né? Então, assim,
partir do momento que tem uma hora e um rendimento, está incluído aí em questões aí de pessoas ocupadas. Não quer dizer que vai satisfazer o rendimento e a necessidade dessa pessoa, mas por critérios aí do IBGE, através dessa pesquisa aí por amostra de domicílio contínuo, foi tratado nessa relação aí para se fazer a média de rendimentos aí dos trabalhadores aqui no Brasil. Então vamos lá, ocupados temporariamente, como é que eles são definidos aí? Afastadas de trabalho remunerado, aquelas que não trabalharam durante pelo menos uma hora completa na semana de referência por motivo de férias, folga, jornada variável ou licença remunerada, em decorrência de maternidade, paternidade, saúde ou acidente da própria pessoa, estudo, casamento, licença-prêmio, entre outros, tá certo? Então aí até para pessoas que não trabalharam uma hora, tiveram aí licenças aí, então elas são consideradas ocupadas temporariamente. E aí eu trouxe um gráfico para vocês para mostrar aí o nível aí da taxa de desocupação entre o trimestre de junho, julho e agosto de 2018 até o trimestre de março, abril e maio de 2021. E aí nós temos aí 12,1% no trimestre de junho, julho e agosto de 2018, que subiu aí para 14,6% entre março, abril e maio. E teve uma variável aí, né, no decorreres aí dos trimestres, mas aumentou aí mais de 2,5% as taxas de desocupações, né, referentes também à questão da pandemia, né? Tem que também ver que a pandemia também acabou aí ajudando aí nesse aumento aí de taxa de desocupação. Na próxima tela a gente vai ver aí um gráfico, né, que a gente mostra informalidade no mercado de trabalho, tá certo? Aí trimestral aí, como mostra aí na tela para vocês, né, entre agosto, setembro e outubro de 2018. Então nós temos 30,4% de empregados sem carteira no setor privado, 5,9% de trabalhador da familiar auxiliar. Nós temos aí 11,6% de trabalhador doméstico sem carteira, 2,4% empregador sem CNPJ e 49,7% de conta própria sem CNPJ. Trabalhadores informais, aqueles que não têm carteira registrada, hein? 41,2% dos 92,9 milhões de ocupados. É bastante gente aí, né, no nosso mercado de trabalho que não tem carteira registrada, né? Isso aí também acarreta problemas na Previdência. Tem que lembrar disso, né? São pessoas que trabalham, têm sua renda, mas não, né, participam da Previdência, ocasionalmente não, né, ajudam na aposentadoria e na pensão. Então tem que pensar muito bem nisso. E aí no último slide aí que eu vou mostrar para vocês antes de um vídeo, nós temos aí a distribuição de massa de rendimento mensal real domiciliar per capita de 2016. 43,4% da massa total está em 10% da população no Brasil. E 56,6% da massa de rendimento mensal real domiciliar está na mão de 90% da população, o que mostra novamente, né, essa questão da má distribuição de renda no nosso país, que de alguma maneira precisa ser resolvido, tá certo? Vamos ver um vídeo agora para finalizar a aula, mais um vídeo aí do DS10, redução das desigualdades, né? É um assunto que faz parte dessa aula, daqui a pouco nós voltamos. Olá, sejam bem-vindos à série especial do IBGE Explica sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos falar do Objetivo 10, redução das desigualdades. De acordo com ele, temos que, até 2030, reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. A desigualdade é uma preocupação global, que vem crescendo nos últimos tempos. O então presidente norte-americano Barack Obama chegou a dizer em 2013 que o aumento da desigualdade de renda seria o desafio definitivo de nossa era. De fato, ela causa descontentamento e imobilidade social, o que gera conflito, segregação, sentimento de injustiça e violência. Além dos aspectos sociais, um estudo do FMI aponta que a desigualdade prejudica também o crescimento econômico dos países.
De acordo com esse estudo, se a participação na renda dos 20% mais ricos aumenta, então o crescimento do PIB diminui a médio prazo. Em contrapartida, um aumento na participação na renda dos 20% mais pobres está associado a maior crescimento do PIB. O coeficiente de Gini é o mais utilizado para se avaliar o nível de desigualdade de determinada população. Resumidamente, ele varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade. Um coeficiente de Gini de 1, portanto, significaria a total concentração de renda, ou seja, uma pessoa detendo toda a riqueza de, por exemplo, um país. De acordo com o relatório de desenvolvimento humano elaborado pelas Nações Unidas, os 3 países mais desiguais do mundo são a África do Sul, a Namíbia e o Haiti. O Brasil ocupa a 10ª posição. Para ficar mais claro, imagine que estas 10 pessoas representem todo o Brasil e estejam alinhadas de acordo com a renda. Esta representa os 10% com maiores rendimentos e esta os 10% com menores rendimentos. Utilizando dados da PNAD Contínua 2016, se pegássemos R$100 e distribuíssemos entre elas, esta ficaria com R$ 43,40 e esta com 80 centavos. Os 10% mais ricos possuem uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos. Embora o Brasil tenha um elevado nível de desigualdade, ela diminuiu consideravelmente. Em 1989, por exemplo, o índice de Gini era de 0,633, o que nos deixaria em segundo lugar na classificação atual. Em lugares como os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a Irlanda e a Austrália, por sua vez, a desigualdade vem aumentando nos últimos tempos, especialmente após a década de 1980. Você saberia dizer quais são os países menos desiguais? São eles: Ucrânia, Eslovênia e Noruega. Para efeito de comparação, utilizando o mesmo esquema anterior, os 10% mais ricos na Ucrânia ficariam com R$ 21,60 e os 10% mais pobres com R$ 4,20. O ODS 10 também almeja reduzir a desigualdade entre os países. Se pegarmos o PIB baseado na paridade de poder de compra de todo o mundo, segundo o FMI, veremos que todo o continente africano responde por 5%, apesar de contar com cerca de 16% da população mundial. Ao passo que a Europa tem 20,97% do PIB com cerca de 10% da população mundial. China, Estados Unidos, Índia, Japão, Alemanha e Rússia, somados, representam 51,72% de todo o PIB mundial. Deixando de lado os aspectos econômicos, a desigualdade entre países também envolve a participação na governança global. A tomada de decisão em importantes instituições internacionais, como o Conselho de Segurança da ONU, o FMI e o Banco Mundial, não reflete a realidade contemporânea, pois dá um peso desproporcional aos países desenvolvidos. Por serem instituições cruciais na construção da ordem internacional, é fundamental que seja assegurada uma representação e voz mais forte dos países em desenvolvimento, a fim de produzir instituições mais eficazes, confiáveis, responsáveis e legítimas. Um mundo com mais igualdade é um mundo melhor. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe, e não deixe de acompanhar os outros 16 objetivos aqui no nosso canal. Até a próxima! É isso aí, tá vendo aí? Mais aí um objetivo aí, né? Eu vou passar aí todos os objetivos, né? Porque faz parte, né? Do nosso cotidiano, né? E você vê, né? A gente tá falando de renda, tá falando de trabalho, então os ODS também falam disso, né? E tem muito a ver com a nossa população, certo, galerinha? Já terminamos aí, mas eu vou passar antes de terminar e mandar um abraço para vocês aí, orientações para o aluno. Vamos lá, sistematização, ó, finalização desta atividade aí com uma sistematização. Ó. Ao final do game, organize com os estudantes uma retomada de conceitos, propondo um espaço onde seja possível a troca de experiências, expectativas e conhecimento pós-game. Indicamos a utilização desta atividade como meio avaliativo, propondo ainda uma avaliação formativa ao final desse percurso, sistematizando os temas estudados. Tá certo? Lembrando que esse game já foi falado já, né, em aulas anteriores dessa atividade. E aí você tem aí a avaliação. Então aproveitar esse momento para propor uma avaliação entre os grupos, de modo que os estudantes troquem impressões sobre o que foi compartilhado, levantando outros aspectos que poderiam ser considerados e interpretados. Considere também avaliar o trabalho realizado, tendo como a baliza os eixos, no caso aqui o eixo, né, investigação científica, com o objetivo de fomentar o protagonismo e a corresponsabilidade do estudante ao avaliar sua atuação no processo de pesquisa e criação. É o famoso protagonismo juvenil, assim como a identificação das experiências vividas nas atividades, tais como o trabalho colaborativo, a comunicação dos critérios e da própria apresentação, a responsabilidade na realização da tarefa
e da relação com os demais no grupo, entre outras experiências que contribuem para a sua atuação no mundo do trabalho e, logicamente, a critério do professor, que é uma orientação. Então o professor pode criar critérios aí junto com seus alunos. Certo, galera? Foi muito legal estar aqui com vocês. Estaremos iniciando aí a atividade 4 na próxima aula. Não deixe de avaliar essa aula. Um forte abraço a todos e até a próxima.